para a gente falar um pouco sobre a síndrome do espectro autista, né? Ou antiga síndrome de Asperger, assim já nos foi explicado aqui. Então, a Aline Gracioli, ela que é psicomotricista e especialista em autismo, e também a Aguimara Noronha, que é fonoaudióloga e especialista em autismo, estão aqui conosco. Bom dia, meninas. Começo aqui pela minha direita, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia, Aguimara? Bom dia também, Bom Ana. dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Satisfação é nossa. A Aline já esteve aqui em outra oportunidade para falar sobre autismo e é sempre um tema que chama atenção. Recentemente a gente viu aí nas datas, né, comemorativas esse dia da síndrome de Asperger. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho para começar o que foi essa mudança, porque hoje só se fala em autismo, né? Então, hoje nós temos uma atualização dentro do DSM-5, que antes isso era dividido. Havia a síndrome de Asperger e isso não abrangia todos os casos de autismo. A síndrome de Asperger hoje é considerado um autismo de número 1 de suporte, um autismo leve, que não é mais utilizada essa nomenclatura também de leve, moderado, severo. Hoje é nível 1, 2 e 3 de suporte. Isso, até complementando um pouquinho o que a Ag trouxe aqui, antigamente a gente utilizava essa nomenclatura de síndrome de Asperger. Com essa atualização, de fato, substituiu pelo transtorno do espectro autista, para que, de fato, a gente conseguisse abranger todas as pessoas que possuíam essa dificuldade de fato, né? Sim. E é um assunto bastante em voga, eu diria, pelo volume de pessoas cada vez mais crescentes que têm esse tipo de situação, né? De mães que convivem, de crianças, enfim. Isso é só a gente que acha ou é assim mesmo? Isso. Hoje a gente vem numa crescente. A última atualização, se eu não me engano, do CDC, ela é de 2020. E a cada 36 crianças nascidas, uma está dentro do transtorno do espectro autista. E eu me recordo, quando eu comecei a estudar, se eu não me engano, 2016, 17, a gente tinha 1 para 68. Então, a gente vem numa crescente, de fato, muito grande em relação... Praticamente o dobro aqui, Isso. né? Desde quando? 2020. Então, quando anos. eles atualizarem novamente, a gente acredita que esse número vai ser ainda maior. Só um minuto para as meninas aqui. Pedro, eu preciso mostrar isso aqui antes que a gente encerre com as TVs. Eu tinha pedido para ele no retorno do bloco e eu esqueci agora. Então, vou falar dessa gatinha que está desaparecida, tá, gente? Atenção aí. Vai para a tela, quem está em áudio e vídeo. Essa gatinha linda, maravilhosa, de olho azul. Olha que delícia. Desapareceu ontem lá na Avenida Flamboyant, pertinho da Praça do Jardim Aurora. Ela atende pelo nome de Mima. É castrada, é uma siamês, pelo cinza e branco, né? Focinho, orelha e patas mais escuras, como a gente vê na tela aí. Ela estava usando uma coleira colorida com um pingente vermelho, onde está o nome dela, e tem lá nesse pingentinho que você vê aí o telefone da tutora dessa gatinha. Então, por favor, vamos ajudar a Mima a voltar para casa, tá? Quem viu, tiver informação, entre em contato. O telefone da tutora é o 669 9915 2933. Ela nunca tinha fugido antes, essa gatinha. Então é capaz que ela esteja até bem assustadinha, tá? Então olha bem na tela aí, se você viu, por favor. O telefone da tutora é o 669 9915 2933. Nossa, dá até dózinha, né? Bora cuidar e ajudar a Mima a voltar para casa, por favor, tá, gente? Voltamos aqui então. Você dizia que praticamente o dobro de casos, e isso é porque estão nascendo mais ou porque a gente está sabendo mais? Eu acredito que as duas coisas. O número vem crescendo também um pouco por conta da nossa mudança de estilo de vida. Então, a gente já sabe que alguns fatores são fatores de risco. Contribuintes para isso? Isso. A idade avançada dos pais. E hoje, se a gente for fazer uma análise disso? Isso, a gente vê que as pessoas estão tendo filhos cada vez mais tarde, né? Sim. A gente sabe que o uso de algumas medicações também corroboram para isso. Fatores ambientais. Então, são um conjunto de coisas que fazem com que esse número venha crescendo e, consequentemente, hoje a gente tem também profissionais mais capacitados para estarem fazendo esse diagnóstico. E é importante, o que a gente precisa dizer para quem tem
já com o diagnóstico, o que suspeita, o que essas pessoas precisam saber? O diagnóstico precoce é muito importante e a partir dessa suspeita deve-se procurar um neurologista, procurar uma equipe multidisciplinar para chegar a esse diagnóstico, pois é importante você conhecer o diagnóstico, você ter esse diagnóstico e você buscar a ajuda de profissionais capacitados. O que os pais precisam ficar atentos, então, para ter esse olhar aí e perceber alguma coisa, se for o caso? Então, o autismo, ele tem uma tríade, né? Que é a dificuldade na comunicação social, a criança tem movimentos restritos e estereotipados, a dificuldade na interação social. Então, se você tem um filho pequenininho ali com 1 ano, que ainda não atende quando chamado, que ainda tem dificuldade na sustentação do contato visual, que tem algo que você perceba, puxa, isso está diferente, eu preciso olhar com atenção, procure ajuda de profissionais para que a intervenção precoce aconteça e, consequentemente, a gente tenha ganhos na vidinha dessa criança. Ajudar no desenvolvimento, esse é o objetivo do diagnóstico exatamente. precoce? E essa comunicação infantil, ela já acontece desde os primeiros meses de vida. Com 2, 3 meses, a criança já tem um olhar direcionado, ela já se comunica através do choro, através do sorriso. E há crianças que vêm dentro do espectro que nessa fase já não fazem essas ações, já não executam, já não olham nos olhos dos pais. Então isso nos chama a atenção para buscar a intervenção precoce. Até uma coisa que eu também gostaria de sinalizar e que é muito importante, existe também o autismo regressivo. Então, essa criança, ela vinha numa curva de desenvolvimento que a gente considera típica. Então, ela tinha uma boa interação social, ela tinha um bom olhar, ela já pronunciava algumas palavrinhas. E aí, essa criança passa pela primeira poda neuronal que todos nós seres humanos passamos e essa criança começa a perder habilidades. Então, é muito comum a gente receber na clínica crianças que olhavam, crianças que respondiam, e aí a mãe fala, nossa, mas ele falava e agora ele parou. Então, isso também é um sinal de alerta para que você procure auxílio e ajuda. Isso acontece em qualquer idade? Pode acontecer em qualquer idade? Isso precisa acontecer, essa janela dessa poda neuronal, ela costuma acontecer de 1 ano e 6 até 2 anos e meio, normalmente Então, a criança se houver passa... um retrocesso, sinal de retrocesso. Exatamente, de regressão, busque auxílio. O primeiro passo nesse busca auxílio é qual? Vocês podem procurar uma clínica de desenvolvimento infantil, procurar auxílio de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, auxílio do pediatra. Hoje, o recomendado é que os pediatras façam o MChat, que é um questionário com os pais. Teoricamente, isso deveria acontecer com todas as crianças, fazer um questionário de aproximadamente 20 perguntas para entender se essa criança pode ou não pode estar com alguma dificuldade. Então, pediatra ou neuropediatra infantil. É o primeiro passo. Primeiro passo. E depois, como é que estamos aí em termos de auxílio para essas crianças? Que tem hoje em dia de oferta de ajuda? Então, vamos lá. A gente tem o tratamento por uma equipe multidisciplinar que é composta de acordo com a necessidade dessa criança. Então, essa criança precisa de fonoaudiólogo, precisa do psicomotricista, do psicólogo. Esses profissionais são transitórios. O que isso significa? Pode ser que tenha uma fase da vidinha dessa criança que ela necessite mais, por exemplo, da psicologia ou da fonoaudiologia. E quando ela entra no período de alfabetização, ela precisa mais do auxílio do pedagogo ou do psicopedagogo. Então, depende da faixa etária dessa criança. Hoje, eu acho que é isso, né, Thiago? Sim. O importante é que não se deixe a criança se virar sozinha, digamos assim. Isso. A criança ela deve alcançar os marcos do desenvolvimento. Cada criança tem etapas e marcos a serem desenvolvidos. E nesse marco do desenvolvimento é aí que entra o pediatra para estar auxiliando essa família quanto aos marcos do desenvolvimento. Falar com essa mãe, instruir se essa criança está no marco certo, se ela está dentro daquela faixa etária, se ela está
se ela ganhou as habilidades dentro daquela faixa etária de idade. Muito importante a gente pensar sobre tudo isso, até pelos números colocados aqui, uma realidade que pesa, digamos assim, no mundo que pretende fazer uma inclusão, bem mais ou menos, às vezes, infelizmente, não por causa dos profissionais, eu ressalto aqui, é o próprio sistema que às vezes trava. Deixa eu só pedir licença um minuto, que eu preciso encerrar com as TVs, que a gente já vai agradecer a audiência lá. Vão seguir com a sua programação, tanto a Rede TV, né, quanto a Cidade Verde, que nos retransmitiram até aqui. Gratidão aos queridos telespectadores, né? O colega Ivan Oliveira vai seguir comandando a equipe aí para essas duas emissoras com o Sorriso Acontece, a partir das 11 agora. E a gente segue aqui com a Voz do Povo, tanto no rádio quanto pelas nossas redes sociais. Então, obrigada a vocês. Em nome das colegas aqui também, um abraço, tá? Então, doutora, o que a senhora ia colocar para nós? Então, até esse discurso, muitas vezes, que acontece de que cada criança tem seu tempo, esse discurso não é correto. As crianças precisam estar desenvolvendo de acordo com os marcos. Então, esse papo, cada criança tem seu tempo, ele só não fala porque ele é preguiçoso, a gente escuta muito isso. Dos pais ou de profissionais? Dos pais. Entendi. Tem que mexer com a cabeça, às vezes, é uma realidade nova, né, doutora? Isso, e esse espaço que a gente está tendo aqui é uma oportunidade para a gente falar sobre autismo, para a gente trazer conhecimento para as pessoas que estão nos escutando, para que a gente consiga cada vez mais fazer com que as nossas crianças entrem em intervenção precoce para minimizar as dificuldades aí no processo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Começar a ofertar desde cedo o desenvolvimento que elas possam alcançar. Para que elas possam voar, isso mesmo. Maravilha. Obrigada, meninas. Infelizmente, hoje o tempo está muito apertado aqui. Nós temos ainda 2 entrevistas, mas eu sou muito grata e, olha, eu acredito que não faltará oportunidade para a gente falar mais sobre o tema também. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigada também à Aguimara, que está aqui. São as 2 profissionais que estão aí habilitadas a falar sobre o tema, né? A Aline Gracioli, psicomotricista, especialista em transtorno do espectro autista ou em autismo, assim como a doutora Aguimara Noronha, fonoaudióloga, especialista também em autismo. Obrigada, meninas. Bom trabalho para vocês e parabéns pela ação.